Bom, então nós vamos iniciar aqui uma nova... Eu estou aqui, já estou com o meu Jupyter aberto, vou iniciar uma nova notebook. Vou renomear ela para expressões algébricas. Renomear. Tá? E aqui nós vamos começar a fazer a nossa codificação. Bom, as expressões, né, elas podem ser escritas dessa forma. 3 mais 5, por exemplo. Tá? E eu dou um play aqui, ele executa. Ou eu posso, como eu vou fazer daqui para em diante, usar o print. O print nós já vimos no vídeo anterior, que exibe a mensagem na tela, o resultado na tela. E aqui eu posso colocar o print do 3 mais 5. Eu posso pôr a minha expressão dentro do print e executar. Tá? Vai dar o resultado aqui. Então nós vamos seguir essa forma de utilização para garantir que mesmo que você não execute ou o seu programa não esteja sempre rodando no Jupyter, ele apareça a saída. Por quê? Se você colocar no seu código simplesmente 3 mais 5, aqui ele interpreta, porque nós estamos nessa parte de programação aqui interativa. Mas no código Python, .py, ele não vai funcionar, tá? Porque não vai exibir nada na tela. Por isso que a gente acaba utilizando o print e garante que ele vai funcionar tanto dentro do modo interativo do Jupyter quanto no código em Python. Tá? Então aqui eu vou fazer mais uns testes. Ó. Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma multiplicação seguida de uma soma, tá? Para vocês verem aí o detalhe da precedência dos operadores. Então, no caso, a multiplicação ela tem prioridade, então ela fez a 3 multiplicado por 3 é 9, mais 5, 14. Eu poderia fazer desse jeito aqui também, olha, 3 mais 3 vezes 5. Tá? Qual que seria o resultado aqui? Então, pensem aí, dê uma pausa no vídeo e pensem para vocês verem o que seria esse resultado. Bom, executando, nós temos aqui 18. Qual foi a operação realizada? Primeiro foi feito 5 vezes 3, que deu 15, que é a multiplicação. Somou 3, deu 18. Bom, mas e se eu quisesse realizar primeiro a soma e depois a multiplicação? Aí eu tenho que usar os operadores, né? Eu vou repetir ela aqui. Tá? E eu tenho que usar o parênteses para alterar a precedência do operador. Então agora ele vai realizar primeiro a soma de 3 mais 3 e depois vai fazer a multiplicação por 5, que vai produzir um resultado de 30. Tá? E a mesma coisa acontece, né, com a divisão. Se eu fizer aqui 5 mais 7 dividido por 2. Quando você vai usar a divisão tem que ficar muito atento. Né? Primeiro que não pode ter divisão por zero, tá? Que é uma operação inválida aí nas linguagens de programação e na matemática. E também, esse exemplo aqui é muito comum em situações do tipo calcular a média de um aluno. Então, você vai calcular a média, você tem que somar duas notas. Vamos supor que 5 fosse a nota A e 7 fosse a nota B, a nota 1 e nota 2. E eu peço para você, bom, calcule a média desse aluno, dado que a nota A é 5 e a nota B é 7. Você vai somar as duas notas e dividir por 2. Se você executar exatamente como está aqui, o que vai acontecer? Vai te dar 8,5. 8,5 é o resultado correto? É a média correta de 5 mais 7? Não, não é, né? 5 mais 7 é 12. Dividido por 2 dá 6. E deu 8,5. Por quê? Aconteceu a divisão primeiro de 7 por 2, que deu 3,5. E foi somado o 5. Portanto, deu 8,5. Então, a correção disso seria, né, primeiro eu faço a soma e depois eu faço a divisão. Tá? Fiquem atentos a esse detalhe, aí produz o resultado correto. Outra operação que a gente tem aqui também no Python, a operação da potência, né? Então eu posso fazer um número elevado a outro, por exemplo, o 2 elevado a 4, né? Que vai me produzir o resultado 16. E aqui eu posso também, primeiro vamos analisar aqui, ó, se eu fizer 2 elevado a 4 vezes 3.
que vocês acham que vai acontecer? Dá uma pausa no vídeo, pensa e vamos ver agora o que aconteceu. Olha, deu 48. O que aconteceu aqui? Primeiro, fez a potência. 2 elevado a 4 é 16, nós já calculamos aqui em cima. 16 vezes 3, 48. Então, vocês viram que a potência ela tem prioridade em relação à multiplicação e divisão. Então, também, se você quisesse fazer 2 elevado ao produto de 4 vezes 3, você teria que usar o parênteses aqui, ó. Print 2 elevado ao que? Ao produto de 4 vezes 3, tá? Que vai dar 4.096. Por quê? O que foi realizado aqui foi 2 elevado a 12. Então, se você fizer na calculadora, aí você vai confirmar que é 4.096. Tá? Outra operação que a gente usa é divisão, tá? Então, aqui eu vou fazer um exemplo simples da divisão, tá? Que vai me dar 2,5. 5 dividido por 2, 2,5. Mas nós temos outros operadores que fazem a divisão. Então, o operador duas barras, tá? Que me traz a parte do quociente da divisão. Então, o que ele fez aqui? 5 dividido por 2 é 2, 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Então, ele me traz a parte do quociente. Ok? Essa barra aqui, ele me faz a divisão completa, aqui ele traz o quociente e aqui eu posso também trazer o resto da divisão. Qual é o resto da divisão de 5 por 2? Tá? 5 dividido por 2 é 2 vezes 2, 4, para 5 falta 1. Então, portanto, o resto da divisão de 5 por 2 é 1. Então, esse operador me traz o quociente e esse operador aqui me traz o resto da divisão. Tá bom? Continuando, nós temos também aqui, nós podemos combinar os operadores matemáticos com operadores lógicos. Eu posso fazer isso daqui, por exemplo. 3 vezes 4 é maior que 11 mais 1. Então, aqui eu estou misturando operadores relacionais, que é o operador de maior, e eu estou colocando duas expressões. Aqui uma expressão, uma multiplicação, e outra expressão de soma. Então, o que vai ser avaliado aqui? 3 vezes 4, 12. 12 é maior que 11 mais 1, que também é 12. Então, a pergunta que eu estou fazendo é assim, ó, 12 é maior que 12? Tá? Um detalhe aqui, né, o símbolo aqui do jogo da velha, ele indica um comentário no Python, tá bom? Então, você pode usar ele em qualquer lugar. Essa é a pergunta que está sendo feita. E o resultado dessa expressão não é um número, e sim um valor booleano. Então, aqui, no caso, o que ele vai reproduzir? False, porque 12 não é maior que 12. 12 é igual a 12. Tá? Se eu fizer isso daqui, por exemplo, print 32 dividido por 2 é igual a 2 elevado a 4. Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui, ó, 32 dividido por 2 é 16. 16 é igual a 2 elevado a 4, que também é 16. Então, o resultado aqui vai ser positivo, true, certo? Então, o símbolo de igualdade, como vocês já leram, é o símbolo de dois iguais. Tem que tomar muito cuidado para não usar um símbolo só de igual, que é o símbolo de atribuição. Tá? Outro operador, função matemática, podemos dizer, útil, que vocês vão ver muito também, é o operador ABS, que retorna o valor absoluto. Então, o valor absoluto de um número é ele sem o sinal do negativo. Tá? Se eu fizer print ABS de 5 positivo, continua sendo o próprio 5. Ok? Mais uma função muito útil, e principalmente quando nós trabalharmos com vetores, é a função min, que me traz o mínimo entre uma lista de números. Tá? Então, eu quero trazer quem é o mínimo dentre o número, por exemplo, 5 e 4.
Bom, a função vai retornar qual é o menor número entre eles, que nesse caso é o 4. Tá? Da mesma forma, nós temos o max, tá? Que vai retornar aqui de 6, de 1 e de 9, por exemplo. Eu posso passar mais de 2 números aqui. E ele vai me retornar quem é o maior número entre eles, tá?